Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Beatriz, do terceiro ano 1 do Grupo Escolar Municipal Raquel Figueiredo de Assis. Como havíamos conversado antes, esse mês vamos fazer uma revisão da apostila do primeiro bimestre. Hoje nós vamos dar continuidade na apostila de História do primeiro volume, no capítulo 2, Vivendo nas Cidades. Peguem os materiais, meus amores, e vamos lá! Neste capítulo, vamos estudar mais informações a respeito da história das cidades e viajar no tempo para conhecer o modo de vida dessas pessoas. Para isso, vamos refletir sobre a passagem do tempo em uma cidade com base na observação da imagem de abertura desse capítulo. Nela, uma fotografia representa a praça de uma cidade em outros tempos. Na varanda, a menina observa uma cena cotidiana no mesmo espaço da fotografia. Quais são as semelhanças entre as duas paisagens? Podemos ver semelhante o coreto, os bancos em volta do coreto e algumas árvores. E quais são as diferenças entre as duas paisagens? Vemos que hoje em dia existe uma avenida movimentada lá em cima, com vários veículos. Na praça, vemos crianças brincando com bicicletas, skate. Vemos uma loja de revistas, pessoas com celulares nas mãos. Tudo isso não havia na época da fotografia que a menina observava. As ruas eram de barro, raramente calçadas, ou mesmo nem existiam certas ruas que existem hoje em dia. Podemos concluir que a passagem do tempo na cidade pode ser percebida por meio das mudanças nas paisagens e nos modos de vida, bem como na transformação das tecnologias presentes na vida cotidiana. A cidade onde eu moro. Há muito tempo, os seres humanos sonham em viver em um lugar ideal. A respeito disso, vamos ler essa letra de canção. A cidade ideal. A cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Não tem carro, não corro, não morro. E também nunca fica apertado. Deve ter alamedas verdes e quem dera os moradores, as senhoras e os senhores, e os guardas e inspetores fossem somente crianças. Alamedas são ruas com muitas árvores. Vamos refletir sobre essas três questões. Que diferenças existem entre a cidade ideal de um cachorro e a cidade ideal de um ser humano? Número 2. O que existe de ideal na cidade onde você vive? E número 3. Em sua opinião, o que precisa ser melhorado na sua cidade? Essas três respostas vocês vão anotar no caderninho de vocês. O meu, o seu e os nossos lugares. Em uma cidade, existem dois tipos de espaço, o público e o privado. Você sabe quais são as diferenças entre eles? Para descobrir ou relembrar essa diferenciação, vamos ler as informações a seguir. A moradia de cada pessoa é um lugar particular, ou seja, um espaço privado. Existem também espaços privados onde ocorrem atividades comerciais, por exemplo, os supermercados, os postos de gasolina e cinemas. Todo espaço privado tem um ou mais donos. Já os espaços públicos são aqueles aos quais todas as pessoas podem ter acesso, por exemplo, as ruas, praças e avenidas. Além desses lugares, existem espaços públicos que são administrados por governantes, como algumas bibliotecas, museus, as escolas e os hospitais. Vamos pensar em alguns locais em volta da nossa escola. A casa da professora fica pertinho da escola. Será que esse espaço é um local público ou é um lugar privado? É um local privado, porque somente com a minha autorização as pessoas podem entrar, porque é a minha casa. Já o postinho de saúde aqui da armação e a nossa escola, são locais públicos ou são locais privados?
São locais públicos porque são administrados pela Prefeitura de Penha. E o supermercado Coque? É um espaço público ou é um espaço privado? Por mais que um grande público vá a esse estabelecimento, o supermercado Coque é um espaço privado, porque possui um dono e não é administrado pela Prefeitura. Agora vamos para a página 18 da nossa apostila de História. Das aldeias às primeiras cidades. No passado, as pessoas viviam em cavernas ou em abrigos provisórios. Naquele período, os seres humanos enfrentavam grandes desafios para conseguir água, alimento e um lugar seguro para viver. Isso porque tudo o que eles adquiriam era por meio da caça, da pesca, do artesanato feito por eles mesmos. Esses primeiros habitantes do planeta não tinham uma moradia fixa e por isso abrigavam-se em cavernas ou em moradias provisórias construídas com peles, madeira e ossos de animais, como vimos alguns exemplos no capítulo anterior. Na atualidade, ainda é possível observar os desenhos e as pinturas feitas pelos seres humanos que viviam em cavernas. Nessa foto, que foi tirada em Altamira, na Espanha, podemos identificar animais desenhados. Essas pinturas feitas pelos homens das cavernas são chamadas de pinturas rupestres. Com o passar do tempo, as pessoas construíram moradias próximas umas das outras, pois perceberam que era mais fácil viver em comunidade. Assim surgiram as primeiras aldeias. Nas aldeias, os seres humanos aprenderam a plantar, a criar animais e a produzir objetos de cerâmica. No decorrer do tempo, as aldeias cresceram e algumas delas deram origem às primeiras cidades. Nas aldeias, os seres humanos usavam água para beber, tomar banho, lavar roupas e irrigar plantas. Além disso, a água era fundamental para a sobrevivência dos animais de criação. Nas cidades, inicialmente, o comércio era feito com base na troca de produtos. Por exemplo, trocavam-se farinha por leite, carne por tecidos, peixe por ovos, entre outros produtos. Mais tarde, para facilitar o comércio, surgiram as moedas, como as que a gente tem hoje. Essa obra representa o mercado de outros tempos. Na época retratada, carnes, frutas e verduras costumavam ser vendidos principalmente nas ruas. Agora vamos falar de cidades, passado e presente. Para o bom funcionamento de uma cidade, é necessário que vários serviços sejam oferecidos para a população, certo? Um deles é a distribuição de água. Lá no passado, como a água chegava até as moradias? Observem essas imagens agora. Antigamente, nas cidades, as pessoas precisavam buscar água nas fontes ou nos chafarizes. Essa obra mostra escravizados que tinham a função de buscar e de transportar água na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, grande parte das moradias tem água encanada. Assim, para lavar as mãos, por exemplo, basta abrir a torneira. Agora vamos até a página 22 da nossa apostila, a memória das cidades. Você já percebeu que as ruas, as praças, os hospitais e as escolas, por exemplo, têm nome? Esses nomes geralmente são homenagens a pessoas ou a lugares. Observem essa imagem de placa de uma avenida em Taubaté, São Paulo, que se chama Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor brasileiro, mais conhecido por ter criado o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tenho certeza que vocês já viram essa história em algum lugar, seja em livros ou representado na televisão. Na seção Cidadania Todo Dia, vemos que todas as pessoas têm direito à moradia. Esse direito é tão importante que está escrito em um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, existem pessoas que não têm moradia e por isso vivem em lugares inadequados ou até mesmo nas ruas. Essas pessoas podem estar na rua por diversos fatores, mas eles têm em comum
a condição de pobreza absoluta. Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a irem morar nas ruas estão a perda de algum ente querido, o desemprego, violência, perda da autoestima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental. As organizações não governamentais, ou as ONGs como a gente conhece, e as instituições religiosas se destacam nos serviços de apoio a essas pessoas, dando a eles alimentos, roupas e cobertores. Outro trabalho de assistência são os abrigos temporários e os albergues. A seção Saiba Mais apresenta a temática das áreas de conservação ambiental. Você sabe o que é uma unidade de conservação ambiental? Nesses espaços que podem ser públicos ou privados, os animais, as plantas, o solo e as águas são protegidos contra possíveis ameaças. A criação dessas unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação dos ecossistemas, proporcionando pesquisas científicas, manejo e educação ambiental na busca pela conservação do nosso meio ambiente. Preservar a natureza é um dever de todos. Por hoje era isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like e de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau!